Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está vendo esta resenha, este vídeo. Eu sou o Souza Gomes e você está no canal Souza Gomes, parece bem óbvio, né? Eu estou aqui hoje com a minha camiseta do Ramones, é uma banda que eu gosto muito. Apesar deles a banda ter se desfeito, eles encerraram a banda, né? Um dos membros faleceu há pouco tempo, mas ficou o legado aí. Eles têm umas músicas bem legais. Uma que eu gosto muito é aquela que foi Pet Sematary, que foi até foi trilha sonora do filme Cemitério Maldito, né? Que é um filme de terror da década de 90, um clássico, né? Baseado na obra de Stephen King, que é um autor que eu gosto muito também. Pretendo fazer algumas resenhas de alguns livros dele aqui. É um mestre do terror, tem grandes livros aí, vários e vários livros dele, foi tornado filme, né, série também, e bem legal. Não sei se teve o dedo dele para escolher a banda para fazer a trilha sonora, mas ficou bem legal. Pet Sematary. Me dá a camisa aí do Ramones, bem legal a minha. Eu tenho uma preta também com branco, e essa aqui também eu gosto de usar ela, mas eu gosto mais da preta com branco. Bom, estamos aqui hoje com um livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. É uma distopia que foi escrita em 1932. O Huxley nasceu em 1894 e faleceu nos Estados Unidos em 1963. Ele escreveu vários outros livros, mas eu creio que este aqui, Admirável Mundo Novo, seja um dos mais conhecidos dele. É uma obra aí que se você for procurar aí, você vai ver que tem várias e várias resenhas dela. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas por que ele está fazendo uma resenha que já tem tantas outras já foram feitas, inclusive por professores de literatura, autores consagrados? Mas a ideia do canal é fazer resenha com base na visão do leitor mesmo, do leitor mais leigo, que é o meu caso. Eu sou um leitor, eu não sou formado em literatura e nem em língua portuguesa, nem em escrita. Sou escritor independente. Eu comecei a escrever em 2018, autopubliquei algumas obras minhas de determinados assuntos. Tem aí os links aí dos meus livros na Amazon e no Clube do Autor, tá aí na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, conheça a minha obra, é só ir aí na descrição e clicar lá que você vai ir direto para onde meus livros estão expostos. Então a ideia do canal é essa, você fazer resenha com base na visão de um leitor que não tem ali uma formação na escrita, que eu creio seja a maioria. Você quer ler para poder estar aprendendo, melhorando o seu vocabulário, melhorando o seu discernimento, o seu entendimento sobre vários assuntos, e a leitura te proporciona isso. Cada livro que você lê, o ideal é que você leia vários e vários temas. Você vai se tornando uma pessoa extremamente crítica em relação ao que ocorre ao seu redor. E este livro aqui é um dos grandes livros que faz com que force você a pensar. Apesar dele ter sido escrito em 1932, o Huxley foi extremamente visionário, assim como Orwell foi no 1984 e Revolução dos Bichos, que eu também fiz a resenha, tá aí na descrição do vídeo, ao final desse vídeo, se você quiser já ir para a resenha de Revolução dos Bichos e 1984 do Orwell. Eu fiz essas duas resenhas aqui, é bom que você faça, principalmente 1984, uma comparação com o Admirável Mundo Novo, porque eles dois meio que falam mais ou menos do mesmo assunto. São duas distopias baseadas em um mundo para o futuro, né? Mas se meio que seguiram a mesma ideia da questão do comportamento humano, a forma como que a sociedade pode ser modificada. E o Huxley foi bem feliz na distopia dele. Ele escreveu esse livro lá atrás, mas como eu disse na outra resenha do Orwell, se ele estivesse vivo hoje, o Huxley, ele diria que, caramba, esse livro não é uma distopia. Eu, na verdade, escrevi um livro sobre o futuro, porque o que ele diz aqui
se você for fazer a comparação com os dias atuais, é basicamente o que a gente vive hoje. Ele conta a história ele narra muito bem, ele é extremamente descritivo de um mundo onde praticamente as doenças acabaram, as pessoas não envelhecem, só que se tornou-se um mundo extremamente mecânico. As pessoas pararam de ter sentimentos. Você não tem mais família, você simplesmente nasce em um laboratório e ali eles determinam os alfa, os ômegas, os ys, os betas. É definido quem vai trabalhar, quem vai fazer determinada função, quem vai ser um bancário, quem vai ser o cara que vai carregar o lixo, quem vai ser o cara que vai ser a limpeza e quem vai se divertir. Quem vai poder se relacionar com um alfa, quem vai poder se relacionar com um ômega. Entendeu? E esses outros que estão ali na base da pirâmide ali, os Y, os betas, eles não vão se relacionar com esses alfas e com os ômegas. Funciona mais ou menos assim. E você não tem, a família não existe sentimento, você não pode se apaixonar por ninguém. E baseado na ideia do livro, de como as pessoas são educadas, elas são desde criança doutrinadas a não ler determinado, por exemplo, não ler literatura. O Huxley ele cita bastante Shakespeare no livro, ele faz muitas paráfrases, ele parafraseia muito Shakespeare no livro, para poder deixar claro que as pessoas não passam a não ter sentimentos mais, é tudo muito mecânico. A ideia do administrador mundial, que é quem comanda ali parte da estrutura, é que se você tira esses sentimentos, você consegue controlar. Se as pessoas começam a ter muitos sentimentos de felicidade exacerbada e não controlada, de ter a questão do amor, de ter a questão da família, ela começa a se apegar muito àquilo ali, e aí você perde o controle sobre essas pessoas. Então, assim como em 1984, surge um personagem que começa a questionar isso. Ele é um alfa, né, que ele sofre meio com uma espécie de bullying, porque eles dizem que o pseudo-sangue dele foi trocado por álcool, que na verdade deram álcool para ele e ele ficou com alguma falha genética, porque é o Bernard. Ele está sempre tendo as ideias assim que é fora do que os outros têm, os normais, né, entre aspas, têm. Então ele se relaciona com uma moça que todos dizem para ela que ela não deve se relacionar com ele, que é a Lenina, né, que é uma moça descrita por Huxley muito extremamente bonita, né, mas que é de mente completamente vazia. Ela segue o sistema e não concorda com nada que Bernard fala. E num determinado dia ela resolve sair com ele e tem algumas reservas que ainda possuem. Existem pessoas que foram nascidas de forma natural, que são considerados selvagens, né? E aí o Bernard, querendo conhecer essa nova cultura, ver como que é que funciona esse sistema, porque ele acha que para ele é o correto, ele leva a Lenina lá, eles visitam lá uma aldeia e acabam descobrindo que uma das mulheres do sistema perfeito mora nessa comunidade. Um dos administradores levou alguns anos atrás ela para fazer uma visita lá e houve um acidente, ela caiu, ele fugiu e deixou ela lá e ela passou a morar com selvagens. Só que aí ela engravidou e teve um filho, que é o John, que eles consideram ele de selvagem. E o Bernard acha muito bonita aquela história, porque ele acha que aquilo era o certo, né, para ele. E ele queria viver aquilo ali, ele queria ser igual a ele, aos selvagens, né, que são as pessoas normais, as pessoas que nascem de uma forma natural, são concebidas de forma natural, através do sexo e do amor. E aí ele convence o administrador a deixar com que ele leve esse selvagem lá para o mundo deles, né, para o mundo perfeito. E aí ele leva, só que o selvagem só aceita, o John, né, só aceita ser levado se for para ele levar a mãe dele, que é essa mulher lá que caiu, que sofreu o acidente lá
e que agora ela não está mais igual às outras mulheres, as ômegas, né? Ela não é uma mulher perfeita, ela não toma, mas eles têm um comprimido que eles tomam que é o Soma, que é como se fosse uma droga da felicidade, né? Quando você está muito para baixo, você toma ela e fica top de novo. Sua felicidade fica ali artificial, igual eles acham que deve ser. E ela tá gorda, flácida, envelheceu, né? E é sem dente. E a Lenina acha aquilo um absurdo. Fala assim, como que uma pessoa pode ficar assim? Não existem velhos. Porque os velhos, eles não lá, quando eles começam a envelhecer, eles já vão para um hospital lá para morrer. Inclusive eles são acompanhados pelas crianças para elas já irem se acostumando com a morte, para se tornar uma coisa natural. Eles são cremados, né? Então eles não veem, no mundo perfeito, eles não veem as pessoas envelhecerem, né? Eles tomam remédio para poder não envelhecer, mas quando esse remédio não faz mais efeito, eles vão lá, é como se fosse uma eutanásia, né? Eles vão lá acompanhar a morte e eles morrem. Mas aí o Bernard pega e aceita, falou, não, vamos levar ela também. E aí leva ela, e quando eles vão apresentar eles lá, o Bernard vê nisso uma oportunidade de poder desmascarar o administrador, porque o administrador é quem levou essa mulher e abandonou ela lá. E aí ele fala, olha, esse daqui é o seu filho, que é o selvagem, né? E a mulher vai, abraça ele, toda desdentada, gordo, flácida, né? E eles acham aquilo um absurdo. E aí nisso, esse administrador naturalmente pede demissão do cargo, né? E o Bernard se acha como se ele tivesse, bom, ele começa a ficar soberbo, porque ele acha, as pessoas começam a procurar ele, porque eles querem, ele é o único que tem acesso ao selvagem. E as pessoas começam a procurar ele para poder conhecer o selvagem, porque eles acham bonito o jeito dele, ele é jovem, é forte, é bonito e é um pouco é algo diferente do que eles são lá. Só que tem um problema, a mãe desse selvagem, que é a moça que foi abandonada lá, que está toda gorda, ela não é aceita como ele é aceito, porque ela é velha, flácida, gorda e desdentada, né? E ele não, ele é jovem ainda. E aí eles começam falam para ele que a única forma de que para que ela consiga sobreviver ali é tomando soma, porque ela fica muito eufórica, né? E começa a tomar demais. E aí ela adoece, vai parar no hospital. E nisso o Bernard, tentando apresentar o selvagem para a sociedade, ele se rebela. Ele fala, não, eu não vou fazer o que você quer que eu faça, né? Isso aqui, ele começa a perceber que na verdade o mundo que ele queria visitar, que ele achava que era bom, ele começa ele vê que não é, que é um mundo muito chato, que não tem, as pessoas não têm sentimentos, elas são extremamente artificiais. E até mesmo a moça que é a Lenina, né, que se apaixona por ele, pelo selvagem, pelo John, ele percebe que ela também não é, que ele via ela muito bonita, muito perfeita, mas ele começa a perceber que na verdade ela é uma pessoa promíscua, né? Porque ela quer ficar com ele sem que eles tenham um relacionamento, né, antes. Porque na cabeça dele, ele lia muito Shakespeare, ele lia muito Hamlet. Então ele achava que eles tinham que ter um relacionamento íntimo antes de se conhecer primeiro e não já ir direto para o ato final, né, para o ato sexual. E aí quando ela chega nele e propõe isso para ele começa a chamar ela de promíscua, né, de vagabunda, e chega a bater nela inclusive, né, empurra ela se esconde lá. E nesse momento avisam para ele que a mãe dele estava falecendo no hospital. E aí ele vai visitar a mãe e chega lá, tem um bando de crianças assistindo a morte dela, né? E aí ele fica estupefato com aquilo, que ele fala, como pode crianças vendo a pessoa morrendo e assistindo naturalmente. E a mãe dele morre, ele fica desesperado ali, né? E começa a atacar, as pessoas ele começa a contar a verdade, a tentar abrir os olhos daquelas pessoas, e todos ficam abismados, né? E não aceitam. Quando ele começa a falar que aquilo não é normal, que a pessoa morreu, que eles têm que entender que não pode ser uma coisa assistida, que eles estão vivendo um mundo que não existe, que o mundo verdadeiro, as pessoas morrem, envelhecem, não é igual eles acham que é. E aí tentam dar um comprimido de soma para ele não aceita. Aí alguém chama o Bernard, um outro amigo do Bernard lá, para poder tentar controlar ele, e o Bernard fica na sinuca, se ele ajuda ou não, ele meio que acovarda, né? E quando eles estão quase para ser atacados, alguém chega lá com a polícia, dá a soma lá, distribui comprimido para todo mundo do hospital, e eles se acalmam, ficam todo mundo feliz, se abraçam ali na droga da felicidade, né? E eles são presos, os três, o Bernard, o selvagem e o outro amigo deles. Eles são presos e são levados ao encontro do administrador mundial. E aí, nessa conversa entre
o Bernard, o John, né, que é o selvagem, e o administrador mundial, ele deixa bem claro que quando ele começa a falar sobre Shakespeare, né, sobre as emoções humanas, que não pode ser daquele jeito e tal, o administrador fala, não, eu já li tudo isso aí que você está falando. Só que isso não funciona. As pessoas precisam ser controladas. Você não pode viver da forma que você quer viver. Isso aí já foi comprovado que não deu certo. Algumas pessoas precisam ter controle. A maior parte delas precisam ter controle. Elas não podem, elas anseiam por ser controladas. Elas não precisam ter liberdade, igual você está achando que elas precisam. E aí o selvagem não concorda com aquilo, ele começa a citar várias passagens de Shakespeare, né, porque ele leu, ele começa a citar a Bíblia também, e aí o administrador mundial fala sobre Deus, fala que Deus, na verdade, não é também necessário, porque as pessoas não acreditam nele, mas não seguem o que ele diz. Então, para quê? Por que você precisa de um Deus se você não vai seguir, se você não consegue seguir o que ele fala? Elas precisam ser controladas, elas precisam nascer e desde o nascimento já serem controladas. E aí o selvagem não aceita aquilo ali, ele fala, não, se você quiser, você pode se isolar, mas aqui vai continuar assim, esse mundo é assim, não vai mudar. E aí eles pegam e isolam ele, o Bernard é isolado numa ilha também, o outro amigo também é isolado em uma outra ilha. E só que o selvagem, o John, ele vai para um local ali e as pessoas começam, mesmo assim elas continuam perseguindo ele, visitando ele, entendeu? Continuam indo atrás, como se ele fosse o anormal e eles fossem os normais, né? A ponto de que chega um momento que ele não aguenta mais, e aí nesse caso é onde o livro encerra, né? No meu entender, ele vê que não tem outra solução a não ser cometer o suicídio. Ele se mata porque ele não consegue viver naquele mundo. E aí onde eu falei para vocês que a questão de Huxley ter sido visionário é que hoje a gente percebe justamente isso. Você que é aquela pessoa que tenta pensar fora da caixinha, fora do sistema, fora do mundo que está cercando você, você é tido como um anormal. Quer ver? Pega um exemplo, pega um livro deste daqui e vai no metrô ou em qualquer lugar, até mesmo dentro da sua casa. Se você começar a ler, as pessoas começam a te olhar e te achar estranho. Você passa a não ser mais normal. Você passa a ser anormal. Por quê? Porque você não está com o celular na mão. Você não está assistindo uma TV, você não está assistindo Big Brother, você não está assistindo jornal, você não está comentando os assuntos que todos comentam. E você passa a ser uma pessoa normal simplesmente porque você está procurando pensar de uma forma diferente, não como uma massa pensa. E é o que acontece com o John. Ele era uma pessoa que ele queria pensar diferente, ele não queria que todos pensassem iguais, tivessem o mesmo pensamento. Desde o início ali da criação, ele queria que as pessoas fossem diferentes, que elas tivessem o que questionar, que elas não precisavam ser felizes o tempo inteiro. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Se você vê uma pessoa sorrindo o tempo inteiro, ou você procura um médico para ela ou foge dela, porque ela não é uma pessoa normal. A tristeza ela faz parte da nossa vida. Você precisa aprender a conviver com ela, com a morte, né? Não da forma com que eles convivem, né? De que a morte é uma coisa natural, mas que, tipo assim, que eles controlam ela. Você não tem controle da morte. A pessoa que está ao seu lado, ela pode falecer sem você poder fazer nada por ela. E aí, o que vai acontecer? Você vai morrer por isso também? No caso do livro, eles conseguem fazer esse controle, mas na vida real você tem que aprender a lidar com aquela tristeza. No caso deles, eles não lidavam. Se você fica triste, você toma um comprimido de soma, que eles inclusive oferecem ele pro John, pro selvagem, né? E ele não aceita. Ele fala, não, eu quero sofrer, eu quero me martirizar, eu quero passar por isso. Isso faz parte da experiência humana, entendeu? Então eu acho que essa era a ideia que Huxley queria passar quando ele escreveu Admirável Mundo Novo. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha deste livro de hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver gostado da resenha, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, se puder ajudar a gente e tiver gostando do conteúdo, se inscreva, ative o sininho para você receber novas resenhas. Deixe um comentário aí, a sua crítica. Se você não gostou, deixe o seu dislike também.
mas eu peço que pelo menos deixe um comentário para poder a gente ter o feedback de melhorar, poder melhorar nossos vídeos para as próximas resenhas, entendeu? E aí a gente poder tá melhorando o canal a cada dia. É o que a minha ideia, tá sempre trazendo novas resenhas aqui para vocês. E é isso. Fiquem aí, fiquem com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Até mais.